Fala Disnéfilos, eu sou o Rafael Nunes e hoje cá estou eu de volta aqui para o canal. Eu tive alguns problemas técnicos nos últimos dias, como vocês sabem, até o final do ano passado, aliás, semana passada, né, eu passei a virada do ano viajando e fiquei uma semana viajando, e aí na semana passada eu voltei para Botucatu, minha cidade onde eu moro. Quem me conhece há mais tempo deve saber que eu moro aqui, enfim. E voltando para cá eu tive vários problemas de energia elétrica, problema de internet, por isso que eu não consegui nem assistir os filmes para trazer as críticas para o canal, muito menos gravar o vídeo e postar para vocês. Mas agora tá tudo resolvido. Essa semana que vem agora eu vou dar uma maratonada nos filmes que eu deixei passar da semana passada, então tem algumas coisas que estreiam na Netflix, além desse filme aqui que vai ter crítica agora, nos próximos dias. Já tô gravando hoje, tô indo no cinema hoje para assistir Beekeeper, Meninas Malvadas, também vai ter crítica em breve, então eu vou correr atrás do prejuízo nos próximos dias, inclusive Percy Jackson, que eu não fiz o episódio da semana passada, essa semana tem episódio de novo, eu vou unir os dois últimos episódios no vídeo dessa semana, mas eu tô me alongando, enfim, só para dizer para vocês que o que ficou atrasado vai ser colocado em dia. De qualquer forma, se você por acaso é novo aqui no canal Disnéfilos, inscreva-se, não se esqueça de deixar o like nesse vídeo, e agora sim vamos para o que interessa, roda a vinheta. Disnéfilos viu Sociedade da Neve? Novo filme da Netflix dirigido por J.A. Bayona, ou J.A. Bayona. O filme é espanhol, metade inglês, americano, né? Eu imaginava que o filme seria argentino, mas na verdade não é. É um filme espanhol, mas enfim, não vem ao caso, né? É um filme que eu tinha uma certa empolgação, uma certa ansiedade para assistir, porque é uma história real que eu já conheço, já vi relatos, já li um pouco sobre isso, inclusive já vi aquele vídeo, Inclusive tem um vídeo do canal Aviões de Música sobre essa história real, e já existem outros filmes sobre esse caso também, né? Tem um filme da década de 90 sobre essa história, então eu estava curioso para assistir esse filme, para saber como essa história seria novamente adaptada, porque eu conheço a história, é uma história que eu tinha curiosidade para ver, para saber, né? Enfim, é uma história real, como vocês sabem, aconteceu na década de 70, está completando 50 anos, né? Completou 50 anos ano passado, e uma história bem interessante, né? Que rende muito pano para manga. O que serviu de inspiração, né, da onde esse filme nasceu, digamos assim, nem foi tanto da história real em si, mas sim de um livro que foi escrito na época do acidente, chamado Sociedade da Neve, né, que conta basicamente a história que a gente vê aqui, muito mais íntima, muito mais de relações interpessoais das pessoas ali que estavam vivendo naquele momento, naqueles 70 dias ali naquele avião, né. Portanto, é uma história bem interessante, muito mais pessoal, muito mais intimista, né? E eu gostei da maneira com que a história é contada aqui. O filme não desperdiça tempo, aliás, o filme toma o tempo que ele precisa para contar a história, para desenvolver personagens, para desenvolver relações, e isso é muito interessante, né? É um filme longo, e um filme acertadamente longo, eu diria, né? Porque são tantas nuances, tantos detalhes, e principalmente tanta coisa para ser apresentada e aprofundada, principalmente, que o filme acho que precisava desse tempo todo para maturar, digamos assim, né? Você tem um trauma inicial que precisa ser desenvolvido e apresentado, você tem todo um desenvolvimento de uma questão envolvendo esperança e perseverança, e depois uma certa desconfiança a partir do momento que as buscas se encerram e eles ficam sabendo que as buscas se encerram, e aí eles estão ali perdidos no meio do nada, sem esperança de como a gente sai daqui, será que a gente vai sair daqui, o que é interessante. Depois a gente tem uma aproximação de alguns personagens, não só de personagens que já eram próximos, ficando ainda mais próximos, mas também de personagens que talvez não eram tão próximos assim, desenvolvendo alguma relação ali dentro, e depois alguns conflitos que acabam aparecendo ali, principalmente no que diz respeito à comida, né? E a gente vai desenvolver isso durante o vídeo, né? Por isso que eu acho que o filme precisava desse tempo todo, porque são pequenos detalhes que precisam ser apresentados de uma maneira cada vez mais profunda, e o filme sabe fazer isso muito bem, né? Eu não diria que a gente tem aqui um protagonista, a gente tem alguns protagonistas, ou o grupo é protagonista, mas a gente tem alguns personagens que se destacam um pouco mais, principalmente o que é o narrador do filme aqui em si, né? Que é o personagem que, talvez seja spoiler, mas é um dos que acaba morrendo durante o filme, né? Mas é um personagem que toma muito à frente das coisas, e por ser o narrador ele tem esse destaque. Mas outros personagens também têm bastante destaque, e eu tô mencionando os personagens porque
todos eles são bem atuados. O filme, no quesito atuação, é muito bom, é um filme muito competente, todos os atores entregam o máximo para de suas performances ali, o que é excelente. O filme pedia isso e isso é entregue. E outro aspecto que o filme também é bastante competente é no quesito visual, né? A gente tem um começo muito bonito, uma criação de época muito interessante, me lembrou um pouco o Sequestro do Voo 375, filme brasileiro que eu falei recentemente no canal, no quesito criação de época e fidelidade, né? Eu cheguei a mencionar na minha crítica do Sequestro do Voo 375 que aquele filme era muito bom, eu gostei bastante. Eu não acho o filme nacional melhor do que esse filme que estamos falando aqui hoje, mas são dois filmes muito próximos em qualidade, né? Essa aqui é uma história, obviamente, mais impactante, mais forte, e esse filme aqui, obviamente, também teve mais orçamento, mais cuidado, mas dentro do escopo, dentro do que foi possível fazer com o filme nacional, é um filme muito competente também, e esse filme aqui serve de exemplo do que eu falei naquele vídeo. Existem tantas histórias interessantes como aquela aqui no Brasil, que o Brasil precisava investir mais nesse tipo de filme, e não só investir pra gente aqui, né, pro mercado interno, mas pro mercado externo também, né, vender as nossas histórias pro mundo, como foi feito com esse caso aqui, A Sociedade da Neve. Tudo bem que é uma história uruguaia, que se passa no Chile, que foi produzido por espanhóis, então uma mistureba de nacionalidades. Mas, de qualquer forma, é uma história que foi vendida internacionalmente, que todo mundo viu, que chegou nos Estados Unidos, que chegou na Europa, né, que chegou aqui no Brasil, e eu acredito que a gente tem potencial para produzir filmes dessa maneira, né? Existe uma história muito parecida aqui no Brasil sobre um voo da Varig, se eu não me engano, que caiu na Amazônia e as pessoas ficaram perdidas por vários dias, que poderia render um filme tão bom quanto esse filme que a gente está falando hoje. Portanto, fica aqui a menção, né? O Brasil podia investir mais nesse tipo de superprodução, né? E voltando pro filme em si, né? É um filme visualmente lindíssimo, tem aquele começo que é mais alegre, recriação de época, tudo muito bonito. Quando a gente tem o avião já caído, você tem ali um cenário super realista, quando você tem efeitos visuais super competentes, a criação do avião caído, né, dos Andes ali, eles escalando, né, é tudo lindíssimo, tudo super realista, super palpável, você realmente não tem um momento que você olha e fala assim, isso não é de verdade. É tudo super crível, tudo super realista. E você tem também a cena do voo e da queda do avião, que é uma cena super forte, inclusive mais forte do que eu imaginava. É uma cena super visceral, sabe? Você vê as pessoas se machucando de verdade, de maneira bem explícita, o que é bem chocante e ajuda até a contribuir com o filme em si. Não é uma coisa, só estamos sendo chocantes. Não, tem um propósito dentro do filme que é legal. Então, no quesito produção, o filme é super, super competente, super bonito, o que eu gostei bastante, né? Super bem desenvolvido essas relações interpessoais, é um filme comovente, é um filme, quando você tem ali, né, eu ia falar isso, a partir do momento que acaba a comida, eles tiveram que fazer racionamento de comida, e você tem que comer as outras pessoas que estavam lá, isso não é propriamente um spoiler, porque quem conhece a história sabe que isso aconteceu, né? Apesar de não mostrar, né, vamos cortar esse pedaço dessa pessoa, um braço, uma perna, não mostra isso, né, técnica, né, na cara, assim, mas só a sugestão já é feita de maneira bem incômoda, pro lado do bem, narrativamente falando. Então eu, pelo menos, tinha momentos que eu nem conseguia olhar para a tela direito. Depois você tem ali um determinado momento onde já tá até um clima descontraído, no sol, eles conversando, tirando fotos, mas no canto você vê ali as ossadas das pessoas e isso é super incômodo, sabe? E meio que te transporta para dentro daquele cenário, né? É nisso que eu acho que esse filme é super competente, porque tanto no voo, quanto na queda, quanto nos momentos onde eles estão passando frio à noite, quanto nos momentos mais descontraídos onde eles estão brincando, quanto nesse momento onde eles precisam se alimentar dos corpos dos que morreram. Em todos esses momentos o filme é super... o filme transporta a gente muito bem para dentro daquele ambiente, a gente se sente lá. E se sentindo lá, a gente sente nojo, meio que a gente sente frio, a gente se sente incomodado, a gente se sente claustrofóbico, né? Quem tem medo de ambientes fechados, de ficar preso, esse filme aqui é super agoniante nesse quesito. Por isso que eu acho que é um filme super competente, é um filme super competente nesse quesito da tensão e dos momentos mais fortes da história. Ele também é super competente ao desenvolver os personagens e nos aproximar deles a ponto da gente sentir certas perdas, e as relações que são desenvolvidas são muito bonitas, o filme faz isso de maneira muito interessante, muito profunda.
E é um filme que desenvolve tudo de maneira muito competente e é muito completo, eu diria. Uma excelente experiência, um excelente filme que merece ser assistido por quem ainda não viu. E como eu disse, tá quase no mesmo patamar, eu acho esse aqui melhor, mas quase no mesmo patamar do que aquele filme nacional, O Sequestro do Voo 375, que deve chegar em breve no Star Plus. Então fica aquela dica também, se você viu Sociedade da Neve, quando puder assista O Sequestro do Voo 375. E para os produtores do cinema nacional, que façamos mais filmes como esse, porque o Brasil tem capacidade, tem histórias para serem contadas e tem capacidade e artistas e profissionais que são competentes o suficiente para fazer um filme tão bom quanto esse aqui. Eu adorei o filme, por isso que para a Sociedade da Neve eu dou uma nota 8, e agora eu quero saber a sua opinião aí. Você concorda comigo? Discorda? Você conhecia a história? Não conhecia? Já assistiu o filme? Não assistiu? Comenta aqui embaixo o que você acha, tá bom? Eu tô super curioso para ler os comentários de vocês sabem que eu sempre respondo, então comentem aí, tá bom? E se você gostou do vídeo e gosta do conteúdo aqui do canal de Cinéfilos, inscreva-se, não se esqueça de deixar o like no vídeo para ajudar o canal a continuar crescendo. Eu também te convido a me seguir nas minhas outras redes sociais para você ter acesso a mais conteúdo e um contato mais próximo comigo também, tá bom? E por hoje é isso. Muito obrigado a você que assistiu a mais esse vídeo até o final. Até a próxima aí. Falou!